Deuteronômio 10, versículo 1. Naquele tempo o Senhor me disse: talha 2 tábuas de pedra como as primeiras e vem até mim no monte, e faz uma arca de madeira. E escrevi nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e porás na arca. Esse versículo vai dizer que o fato de as novas tábuas possuírem a mesma palavra que as primeiras sugere que Moisés não teve liberdade para improvisar e capturar apenas a essência do seu fraseado. Esta atenção a detalhes preciosos constituiu o alicerce para uma visão plenária, verbal, de inspiração. A palavra de Deus pode ter vindo por intermédio de instrumentos humanos, mas isso foi feito dessa forma sem qualquer tipo de erro. Os mandamentos foram gravados em 2 tábuas, porque ambas as partes de um pacto devem possuir uma cópia. As cópias foram depositadas na arca do pacto. Provavelmente pode ser um lugar tido como em comum por ambas as partes. Versículo 3. E fiz uma arca de madeira de acácia, e talhei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte, levando as 2 tábuas na primeira mão. E ele escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falou no monte do meio do fogo, no dia da assembleia, e o Senhor as deu a mim. E me virei e desci do monte, e coloquei as tábuas na arca que havia feito, e ali elas estão como o Senhor me ordenou. E os filhos de Israel empreenderam sua jornada desde Beerote dos filhos de Jaacã até Mosera. Ali morreu Arão. E ali foi sepultado Eleazar, seu filho, ministrou na função de sacerdote em seu lugar. Esse versículo quer dizer que, como o ofício do rei e do sacerdócio era hereditário, Arão e seu filho foram escolhidos a princípio como membros da tribo sacerdotal de Levi. 2 dos 4 filhos de Arão morreram por causa de um ato de profanação. Dos seus 2 filhos sobreviventes, Eleazar era o próximo na linha para o ofício de sumo sacerdote. Versículo 8. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para que levasse a arca do pacto do Senhor, para estarem de pé diante do Senhor, para ministrar e abençoar o seu nome até este dia. Por isso, Levi não tem parte nem herança de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus prometeu a ele. Esse versículo quer dizer que todas as tribos de Israel, com exceção de Levi, receberam as porções de terra. O Senhor era a herança de Levi. Levi deveria se dedicar inteiramente ao serviço do Senhor, a princípio no tabernáculo no deserto e depois no templo em Jerusalém. Isso se devia à redenção de Israel do Egito, que exigia, por sua vez, e que Israel dedicasse ao Senhor o filho primogênito de cada família em um lugar do primogênito que foi poupado na 10ª praga. Versículo 10. E fiquei no monte conforme a primeira vez, 40 dias e 40 noites, e o Senhor também me ouviu naquele tempo, e o Senhor não quis destruir-te. E o Senhor me disse: levanta-te, segue a tua jornada à frente do povo, para que possam ir e possuir a terra, que eu jurei dar aos seus pais. E agora, Israel, que o Senhor teu Deus exige-te apenas que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma. E que guardes os mandamentos do Senhor, e que os seus estatutos que te ordeno neste dia para o teu bem. E eis que os céus e os céus dos céus são de seu Senhor teu Deus, a terra também, como tudo que nela existe. Somente o Senhor teve deleite em teus pais, para amá-los, e ele escolheu a sua semente depois deles, vós acima de todos os povos, como é neste dia. Esses versículos quer dizer que a escolha que o Senhor fez de Israel é uma marca de graça incompreensível e discricionária, porquanto Israel não possuía qualquer direito moral ou teológico ao favor do Senhor. Versículo 16. Portanto, circuncidai o prepúcio do vosso coração, e não sejais mais obstinados.
Esse versículo quer dizer que a circuncisão era o sinal do pacto abraâmico, um rito a ser seguido por todas as gerações subsequentes aos fiéis. Ela simbolizava a remoção da vida anterior e a disposição de propagar filhos e filhas que também entrariam no pacto com o Senhor. A circuncisão da carne em si mesmo não podia assegurar uma relação correta com o Senhor, porque essa relação consistia de fé em que precede no coração. Portanto, Moisés ordenou a Israel: circuncidai o precúcio do vosso coração e não sejais mais obstinados. Uma exortação retomada igualmente no Novo Testamento. Versículo 17. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, um grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Portanto, amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Esse versículo do Antigo Testamento deixa claro que aqueles que tiraram vantagem das pessoas indefesas podem esperar do Senhor um juízo imediato e severo. Os próprios israelitas foram estrangeiros na terra do Egito. Aqueles que foram libertados das suas situações difíceis e opressivas deveriam ser os primeiros a tratar com bondade outras pessoas nas mesmas circunstâncias. Versículo 20. Temerás o Senhor teu Deus, e ele te servirás, e ele te apegarás, e juntarás pelo seu nome. E ele é o teu louvor, e ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que os teus olhos viram. E os teus pais desceram ao Egito com 70 pessoas, e agora o Senhor fez com que sejam multidão como as estrelas do céu. Esse versículo final quer dizer que o crescimento explosivo de Israel era um sinal surpreendente da fidelidade do Senhor às promessas que fizera Abraão. Embora a comparação com as estrelas do céu seja hiperbólica, um crescimento tão grande da população em 430 anos é algo milagroso.